para ser fiel à sua missão, fiel à sua vocação. O Senhor te convida a coisas grandiosas. Hoje você está recebendo grandes curas, grandes libertações na sua vida. Muitas pessoas estão experimentando sensivelmente, estão chorando, estão sentindo sinais até no seu corpo. São milagres, curas físicas que têm acontecido. Mas o Senhor te diz: filho, filha, é necessário que você seja perseverante nessa obra que eu estou fazendo com você. Porque se você não for perseverante, toda essa obra pode cair por terra. É preciso que você colabore com o teu Senhor nas maravilhas que Ele está fazendo na sua vida. Eu falava do Brasil, que a vocação do Brasil é algo sublime, é algo tremendo, algo profetizado pelos santos de Deus. Mas eu quero dizer que na sua vida também existem sonhos de Deus, existem projetos de Deus que ultrapassam a sua compreensão. Eu quero te dizer que o que a Bíblia diz, oráculo do Senhor, a Bíblia está dizendo sobre a sua vida. A tua história é um oráculo do Senhor. Mas Jesus diz que muitos são chamados, nem todos prestam atenção no sonho de Deus. O que Deus sonhou para você é algo tão grande que você não consegue imaginar. Nossa Senhora em Medjugorje, ela diz assim: o projeto que Deus tem em relação à vida de vocês é algo tão grande que se vocês soubessem, vocês chorariam de alegria. É algo muito grande, maravilhoso que Deus sonhou para você. E o Papa João Paulo II, na Jornada Mundial da Juventude, ele vai citar uma grande santa, Edith Stein, chamada Santa Teresa Benedita da Cruz, dizendo para os jovens assim: jovens, se vocês forem aquilo que vocês devem ser, aquilo que é o projeto de Deus, o sonho de Deus, vocês colocarão fogo nessa terra. O fogo do Espírito Santo, que Jesus disse em Mateus 12. Eu vim lançar fogo à terra, e o que eu desejo, senão que esse fogo esteja aceso. Eu me recordo do Padre João, um padre que pregava nos presídios, um padre lá de Brasília, que fazia um trabalho de evangelização no meio das pessoas necessitadas, pobres, e veio dar um retiro para nós aqui. E ele dizia: quando nós fazemos todo um trabalho de evangelização com as pessoas sofridas, com as pessoas necessitadas materialmente ou no sentido espiritual, seja lá como for, muitas pessoas vão dizer para você: de que adianta isso? Você não vai mudar o mundo? Muitos disseram isso para a Madre Teresa de Calcutá. Ele disse assim: eu posso não mudar o mundo, mas eu vou deixar a minha marca neste mundo. Você pode não mudar o mundo, mas o Senhor está dizendo, e aqui no nosso livro está nos ensinando isso: você vai abrir um caminho. Um sulco é um dos nomes do livro de São José Maria Escrivá, está citado aqui no nosso livro também. Você vai abrir um caminho e muitos vão seguir por esse caminho aberto por você. Sabe quando a gente atravessa uma plantação, ou então quando a gente está indo no mato muito alto e vai aquela pessoa na frente com um facão cortando, abrindo o caminho, e todos os outros conseguem passar com facilidade, porque uma pessoa abriu o caminho. E essa pessoa que abre o caminho, às vezes, corta um pouco sua mão com aquele mato que às vezes corta um pouco, não é? Então, mas essa pessoa abriu o caminho e depois milhares e milhares de pessoas vão trilhar. Tem uma música que a nossa Madre Kelly canta algumas vezes no mês de agosto, o mês vocacional, o mês que acabou de passar. E nessa canção sempre mexeu muito comigo, porque eu estava rezando perguntando se era para eu voltar para a minha casa, para ficar 15 dias lá, ou se era para eu ficar aqui, que não era a hora ainda de eu ficar. E através dessa canção Deus me respondia. A canção dizia: deixa que o homem siga a sua estrada, deixa que o homem retorne à sua casa, mas tu, porém, vem e segue-me. E logo em seguida a canção dizia assim: e serás luz para os homens, e serás como o sal da terra. E neste mundo, como é que é? Me ajuda, irmãos? Neste mundo abrirás uma nova estrada, e por essa estrada vai e não te voltes para trás. Gente, nós não temos noção
de como Deus quer fazer por meio de nós. Você se acha talvez muito pequeno, você se acha talvez nas suas fraquezas, no seu dia a dia. Irmão, eu vou ser usado para que Deus abra um caminho para milhares de pessoas. Eu repito, você não tem noção do que Deus quer fazer através de você. Algo muito grande. Mas para isso nós precisamos vencer a tentação de perder a graça que passa. O nosso livro está citando aqui Santo Agostinho, que dizia que o único medo que ele tem, ele vai dizer: Cristo nunca deixa de estar ao alcance da nossa voz, da nossa oração. Ele passa às vezes mais perto para que nos atrevamos a chamá-lo com força, como você fez hoje nesse clamor. Mas eu tenho medo, comenta Santo Agostinho, de Jesus que passe e não volte. Se nós procrastinamos, o que significa essa palavra, irmão? Deixar para depois o nosso sim a Deus. E muitos falam de procrastinação, essa palavra está na moda, no seu dia a dia. Mas se você procrastinar no seu sim a Deus, todo o resto será procrastinado. Todo o resto será estragado, destruído. Se você deixar para trás o que Deus está esperando de você agora, você vai estragar a sua vocação, vai estragar a sua missão, vai estragar o sonho que Deus tem para você, que é lindo. O projeto de Deus é lindo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, não permita que eu estrague os teus planos para mim, os teus sonhos para a minha vida, para a minha história. E Jesus, que atende os nossos pedidos, Ele não quer que os sonhos dele, as maravilhas que Ele reservou para você, sejam frustradas. É por isso que Jesus vai ensinar no Evangelho a vigiar e orar. Orar e vigiar. Não basta só orar. O principal, o primeiro é orar. Mas além de orar, nós temos que estar atentos. Vigiar, perceber a graça que passa e não deixar ela passar. Não deixar perder as oportunidades que Deus está nos dando. E para isso a palavra de Deus, em Eclesiástico, nem todas as Bíblias vão ter do jeitinho que está escrito aqui na nossa Bíblia do Exército de São Miguel. No Eclesiástico, capítulo 51, versículo 38. Essa palavra vai dizer, 51, 38. Cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe. Cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo Ele vos dará a recompensa. Talvez você esteja varrendo a casa, lavando louça, acompanhando agora essa oração, cuidando das suas obrigações, cozinhando. Talvez você esteja com tantas coisas para você resolver. E no seu dia a dia, nesses trabalhos do cotidiano, dizia Santa Teresa d'Ávila, Deus está no meio das panelas. Você sendo fiel, Lucas capítulo 16... Aquele que é fiel nas coisas pequenas do dia a dia, Deus vai ser fiel com você nas coisas grandes e vai te dar força para ser fiel nas coisas grandes. Quando você passar por um teste de fidelidade à sua esposa, ao seu esposo, ao seu Deus, você que luta para ser fiel nas pequenas coisas. Estamos rezando agora para as palavras ruins saírem da nossa vida, serpentes ruins saírem da nossa boca. Por exemplo, você que tinha o vício de mentir. Se você não é fiel em falar a verdade nas coisas pequenas, você não vai ser fiel nas coisas grandes, quando você passar pelo momento da prova de fogo. Todos nós vamos passar cedo ou tarde por momentos de grandes provas na nossa fé. E se você não é fiel em dizer a verdade nas coisas pequenas, ser fiel nas coisas pequenas, não esconder os seus pecados, mas confessá-los, não somente ao sacerdote. Às vezes é importante a Bíblia diz assim, confessai uns aos outros os vossos pecados, reconhece a tua fraqueza. Eu não estou dizendo para contar para todo mundo os seus pecados, não. Mas de vez em quando é importante se humilhar na presença de Deus e na presença dos irmãos também. Porque aquele que humilha será exaltado, é bíblico.
Aquele que se une na humildade, a humilhação de Jesus, Deus o exaltará. E Deus está dizendo: filho, filha, cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe. Filho, filha, e no devido tempo, Deus te dará a recompensa. Você pensa, será que eu posso ser santo? No meu dia a dia de lavar louça, de limpar a casa, de lavar roupa, será que eu posso ser santo? O meu trabalho é um trabalho tão simples. O meu trabalho do dia a dia, estou falando aqui como exemplo, mas qualquer profissão. As suas obrigações como funcionário, como patrão, suas obrigações como filho, como pai, como mãe, suas obrigações como esposo, como esposa, suas obrigações como cristão, como católico, suas obrigações, às vezes é cansado, não é? Eu lembro da Amanda Buchevitska, não sei se eu digo o nome certinho, né? Eu mando um abraço para ela. Quando ela contava aqui, dizia: meu Deus, quando eu me casei eu pensava, varri a casa, tem que varrer de novo. Para que varrer todo dia, se todo dia vai sujar? Né? São coisas que se repetem. Aquele cotidiano cansativo às vezes. Eu repito, nessas pequenas coisas, Deus quer te treinar, quer te fazer um grande santo. Pois um grande santo, ele se torna grande nas pequeninas coisas. Eu quero te convidar agora de abrir o nosso livro. Gente, é muito forte. Já hoje no Rosário, a nossa irmã Maria Raquel meditava. O nosso livro traz um anjo que aparece para Gedeão. Eu quero te dar uma dica. Na quaresma de São Miguel do ano passado, nós meditamos um outro livro que foi muito maravilhoso também. E nesse livro explicava que alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, exegetas, alguns santos também, acreditam que todas as vezes que na Bíblia está escrito um anjo, está falando de anjo de maneira geral, algum anjo. Mas quando está escrito o anjo do Senhor, está falando daquele anjo que Deus escolheu para ser o porta-estandarte dele. Como nós rezamos na ladainha, São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Por isso, quando nós dizemos, e aqui nessa palavra está, que o anjo do Senhor apareceu a Gedeão. Quem era Gedeão? Era um homem desconhecido, era um homem desprezado, e o anjo do Senhor apareceu para ele. Ele estava fazendo um trabalho do cotidiano, ele estava limpando o trigo e escondendo o trigo, porque os inimigos estavam invadindo e destruindo todas as plantações. Ele estava fazendo somente o normal para ele não passar fome, ainda mais num tempo de batalha que eles estavam vivendo. Eles estavam passando por um período muito difícil e Gedeão estava triste, mas ele não deixava de fazer as suas obrigações. E cumprindo suas obrigações do dia a dia, como eu e como você, estamos procurando nos santificar nessas pequenas coisas, não desanimando, cumprindo as nossas obrigações do dia a dia, e Deus está te santificando. Às vezes não percebemos, né? Gideão era um homem desconhecido, fazendo as coisas do dia a dia, como Nossa Senhora, lá em Nazaré, a cidade mais desconhecida. Tanto que quando Filipe vai dizer para Bartolomeu ou Natanael, vai dizer: encontramos o Messias, Jesus de Nazaré, ele vai dizer: de Nazaré vem alguma coisa? Deus nos surpreende. Então Gedeão era um João ninguém, era um desconhecido, mas quem aparece para ele é o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel. Mas ele não sabia. Ele não sabia, aquele homem que apareceu para ele começou a dizer palavras de ânimo, começou a dizer palavras de coragem, começou a dizer que Deus estava com ele. Isso é profecia, isso é bíblico, porque em Isaías capítulo 7, versículo 14, vai dizer que uma virgem vai conceber e esse que vai se tornar filho da virgem vai se chamar Immanuel em hebraico, Deus conosco. Por isso, Adonai Imar, Maria ouviu o anjo dizendo: o Senhor está junto convosco, é o Deus conosco, Immanuel, né?
Então o nome do nosso irmão Emanuel Maria significa isso, Deus está junto. Deus não se esqueceu de você não. Deus está vendo o que você está passando. E porque você está lutando para ser fiel, Ele está vendo e Ele quer se manifestar para você. E olha o que o anjo vai dizer. Veio o anjo do Senhor, sentou-se debaixo da árvore, um terebinto. O que significa isso? O anjo, Deus através do anjo, chega pertinho de você. Você não está vendo, mas na luta, nas lágrimas que você está passando, o anjo está sentando do seu lado. E o anjo aqui representa o próprio Senhor. Na leitura você vai perceber isso. É o próprio Deus através do anjo. Senta-se do seu lado. Proximidade. Mesmo que não vejam os nossos olhos. Aqui não é a terra da visão. Aqui estamos vivendo de fé. E o anjo senta do lado e diz assim. Enquanto Gedeão estava limpando o trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas, o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Nem ele se achava um valente guerreiro. Joel capítulo 3, versículo 10. Mesmo aquele que se sente fraco, mesmo aquele que está enfermo, proclame: eu sou guerreiro. Proclama isso. A palavra tem poder e é a palavra de Deus proclamada na sua vida. Você é guerreiro, você é guerreira, mas você ainda não tem noção total do potencial que Deus colocou em você. Mas se você não deixar a graça passar, se você não perder o tempo, não procrastinar os chamados de Deus para a sua vida, você vai perceber que você tem um potencial. Você é um guerreiro, uma guerreira muito maior do que os seus olhos podem ver, seus ouvidos podem ouvir, ou seu coração possa imaginar. São os planos do Senhor para a sua vida. E quando ele disse isso, Gedeão disse para esse homem, ele não sabia que era o anjo do Senhor. Pensou que era um homem que estava ali, um visitante. E ele diz: se o Senhor está conosco, por que aconteceram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram os nossos pais, quando eles saíram do Egito, quando abriu o Mar Vermelho, quando venceu o Faraó? Lembre que quando venceram o Faraó, eles esperaram. O Faraó não queria deixar de oprimir. Foram 10 pragas sucessivas e o povo não via o Faraó libertando. Foi um processo também. Mas Gideão está dizendo, está desanimado. Gedeão está sem força, cansado daquele dia a dia, perseguido pelos inimigos madianitas. Mas aí o anjo do Senhor, ele ainda não sabe que é o anjo, ele vai dizer... O próprio Gideão vai dizer ainda: agora não, agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. E então o Senhor voltou-se para ele, através do anjo, e disse: vai, e com essa força que tu tens, livra Israel deste povo inimigo, dos madianitas. Porventura não sou eu que estou te enviando? E nisso Gedeão percebeu que não era um homem comum, talvez fosse um profeta, porque era próprio Deus dizendo na boca dele, como fazia com os profetas: vai, porque sou eu que te envio. Deus está dizendo para você também, essa indignação, essa raiva que você tem pelas politicagens erradas no seu país, pelas injustiças acontecendo perto de você, pelas situações erradas na sua casa, e mais ainda, contra os seus pecados, e mais ainda, contra todo o mal, de desânimo que tem tentado tomar conta de você, você vai dizer a todos esses inimigos, principalmente os inimigos espirituais, diz a palavra de Deus: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os espíritos malignos espalhados pelas trevas. Deus está te dizendo agora através do anjo: vai com essa indignação que você está, não fique indignado com o seu irmão, não fique indignado com os outros, com a situação, mas contra Satanás e os seus anjos perversos, contra os pecados que têm tentado te dominar. Vai com essa força que eu coloco em você e vence os teus inimigos. Deus está te dizendo isso. Eu te dou forças, eu estou contigo. É essa palavra. Vê que é muito parecido com o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Ele começa dizendo: não tenhas medo.
O Senhor está contigo. E ele vai dizer que está com Gedeão. Olha o que o Senhor diz. Gedeão falou: mas a minha família é a última de Manassés, e eu sou o último da casa do meu pai. Quem sou eu para livrar Israel? Quem sou eu para vencer esses inimigos tremendos? Você está dizendo, meu amigo, com essa força que você tem, eu te envio. Mas como que o Senhor vai me enviar se eu sou tão pequeno, tão frágil? Logo eu, me recordo aqui do rei Davi. Samuel foi escolheu o irmão mais velho, mais forte. E Deus disse a Samuel, o próprio Samuel pensou que era ele. Mas Deus disse, o homem vê as aparências, eu vejo o coração. E veio o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto. Somente o último que estava lá cuidando das ovelhas, chama ele, o mais novinho, que tinha jeitinho de criança. Deus disse, é esse que eu escolhi. Deus faz dos pequenos gigantes, como Davi venceu o gigante Golias. Deus usa os pequeninos para derrubar do trono os poderosos. Satanás e os seus anjos serão vencidos por você. É isso mesmo, sabe por quê? Porque eles já foram vencidos e derrotados. Mas Deus vai manifestar essa vitória no mundo através daqueles que se tornam pequeninos pela fé. Romanos capítulo 16 está escrito assim: o Senhor não tardará em esmagar Satanás debaixo dos teus pés. Porque ele já foi esmagado por Jesus na cruz e pela Imaculada Virgem Maria com seu Filho Jesus. Mas Deus quer manifestar essa vitória na sua vida, na sua família, nessa nação, através da sua oração, através dos seus sacrifícios, do seu jejum, da sua esmola, da sua comunhão, do seu rosário, da sua luta para ser fiel. Você não tem noção de quantas bênçãos, do rastro que você está deixando de bênção para a sua história, para os seus descendentes, para as pessoas que te conhecem. Só no céu você vai ver. E o Senhor continua dizendo e animando Gedeão, quando ele diz, eu sou nada, eu sou o último. A minha tribo é a menor, o meu clã é o menor, e eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu me recordo aqui de Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Deus diz, eu não escolhi o povo de Israel por ser o melhor, por ser o mais poderoso, ao contrário. Eu vos escolhi porque vocês são os menores de todos. Porque é com os pequeninos que eu alcanço a minha vitória. Nossa Senhora dizia, Deus olhou para a pequenez de sua serva e por isso todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Sabe por quê? Porque ela foi pequena. Você talvez, principalmente nos momentos de queda, de pecado, nos momentos de humilhação, de fragilidade, de decepção, de traição, você se sente um lixo, não é? Você sente, nossa, eu não tenho valor nenhum. O Salmo diz, Deus pega o pequenino do monturo, lá do lixo, e faz sentar-se entre os nobres do meu povo. Deus te coloca à direita dele e diz, tu és o meu filho amado. Tu não serás somente o meu servo, diz a palavra de Deus em Isaías 41, mas eu farei de ti, não basta que sejas meu servo, eu farei de ti luz para os povos, eu farei maravilhas por meio de você. O seu rosário já está destruindo as forças do inferno, na sua casa, nessa nação. Eu já estou te fazendo um coração luminoso. Você está sendo luz mesmo sem perceber. As pessoas estão olhando para você e estão dizendo, nossa, como Deus é grande. Deus está fazendo uma grande mudança na vida dessa pessoa. Você está tendo uma experiência cada dia mais de se alegrar no Senhor como nunca antes você tem tido. E o que o anjo disse para Gedeão, quando ele disse, eu sou pequeno, eu sou nada, o anjo diz para você também. O anjo disse assim, o Senhor através do anjo replicou, eu estarei contigo e tu derrotarás os inimigos madianitas como se fosse um só homem. Prosseguiu Gedeão, se eu encontrei graça aos teus olhos, dai-me um sinal. São João da Cruz vai explicar. Ontem você viu que o pai de João Batista foi corrigido pelo anjo, porque ele não acreditou e pediu um sinal.
Por que isso, irmão? Por que Gedeão não foi corrigido? Porque a palavra de Deus nos diz, São João da Cruz nos ensina, que antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes da vinda de Jesus, nós podíamos pedir outros sinais ao Senhor. Mas hoje, o sinal de Deus na sua vida é a morte e ressurreição de Jesus. O batismo que você recebeu já tem força suficiente para te dar a vitória. Toma posse do seu batismo, você morreu com Cristo, você acredita na ressurreição de verdade? Quando os fariseus pediram a Jesus um sinal, ele disse, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas, quer dizer, a ressurreição. Ele ficou 3 dias e 3 noites morto na baleia e depois ele ressurgiu. Assim, a ressurreição de Cristo é a tua força. Você acredita que Cristo ressuscitou realmente? Tem muitos católicos que não têm uma fé verdadeira na ressurreição. Se você não lê a palavra de Deus, se você não busca ter uma experiência com Jesus ressuscitado, só acredita em Jesus de uma maneira assim superficial, você não vai ter essa força. Mas se você teve uma experiência ou está buscando ter, o Senhor está dizendo que você tem a força da ressurreição dentro de você. Repita comigo, Cristo ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Se Cristo está vivo, está do meu lado, está ressuscitado. Ontem o Valmir Alencar proclamava, Ele é o Cordeiro que morreu por nós, mas Ele é o leão que caminha do meu lado. O que pode me fazer o inimigo, se Cristo está ressuscitado do meu lado e me dá a vitória? Gente, o Senhor está fazendo chamados tremendos para nós e nós temos que tomar cuidado para não procrastinar. Não deixa para depois o que o Senhor está te chamando hoje. Não tenha medo de fazer essa quaresma de São Miguel com intensidade, com qualidade, com seriedade. Essa quaresma não vai voltar. Virão outras, serão graças diferentes. Mas essa quaresma não vai voltar. Eu tenho medo da graça que passe. Você que perdeu algum rosário, você que perdeu alguma pregação, corre atrás do prejuízo. Dá tempo. Procura a partir de hoje fazer com mais seriedade. Você que não tem conseguido acordar às 4 da manhã. Gente, para nós é acordar 3 da manhã para estar aqui começando às 4. Alguns até mais cedo. Eu sei que não é fácil, é luta. Eu me lembro de uma guerreira, que é aqui do nosso grupo de oração. Ela disse, irmão, o meu trabalho é muito puxado. Ela trabalha de farmacêutica. É muito difícil, mas a graça que eu preciso alcançar é tão séria. A libertação do meu pai de pecados gravíssimos, de uma dominação de um demônio de adultério, de mentiras, de tantas coisas. E Deus me fez promessas da vitória. Eu preciso acordar de madrugada. Eu preciso rezar com esse exército, porque eu estou vendo os frutos e porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Não, já está valendo. Quando a graça ser alcançada, é uma graça que realmente vale a pena. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Não procrastina a graça de Deus. Não deixa para depois o que o Senhor quer fazer hoje na sua vida. E eu termino esse testemunho de Gedeão. Gedeão não sabia que aquele homem era um anjo, mas ele pensou que era um homem de Deus. Ele percebeu que era um homem diferente. Ele disse, com essa força que tu tens, vai e liberta este povo, porque eu te envio. Era alguém falando em nome de Deus. Então, em respeito a essa pessoa, talvez um profeta, ele disse, espere um instante, nós estamos passando grande necessidade nesses tempos. É tempo de fome. Eu estava aqui escondendo trigo para os madianitas não destruírem. Mas mesmo assim, eu vou matar um animal agora e preparar um alimento para você. Espere aí. E ele foi preparar esse alimento, recebeu este homem de Deus com toda a honra, com toda a deferência, com todo o cuidado e carinho. E Jesus diz, quem recebe em meu nome, alguém que é enviado por mim, recebe a mim mesmo. O que você fizer a cada um desses irmãos é a mim mesmo.
E Gedeão não sabia que estava acolhendo. A carta aos Hebreus diz assim: exercitai-vos em ser hospitaleiros com seus irmãos. Acolhei as pessoas que vêm ao seu encontro, porque alguns na Bíblia, sem saber, acolheram os próprios anjos de Deus. Abraão recebeu aqueles 3 homens, preparou a comida e era um anjo de Deus. Os pais de Sansão acolheram aquele homem, era um anjo de Deus. Muitas vezes Deus nos visita e quando nós acolhemos cada pessoa como se fosse o próprio Cristo, nós não jogamos fora a visita de Cristo. Quando Jesus bateu em muitas portas, através de Maria grávida e São José, muitas, diz o livro da Mística Cidade de Deus, foram mais de 50 portas em Belém que foram batidas e as pessoas, Cristo passou e eles rejeitaram. Não disseram sim a Deus, depois. E esse depois perderam a oportunidade de Deus transformar a casa deles no lugar eterno do nascimento do Salvador, do próprio Deus. Deus quer nascer na tua história. Não diga, vem depois. Não diga, deixa para depois. O que aconteceu? Gideão foi acolher aquele homem, preparou com todo o sacrifício um alimento delicioso para ele. Quando Gideão trouxe aquele alimento, o anjo disse: coloque em cima dessa pedra. E ele pensou que era o lugar onde o homem iria comer. Mas o anjo tocou com o seu cajado e naquele momento um grande fogo se ateou e o anjo subiu para a presença de Deus. Mas Gideão ainda ouviu a voz de Deus, que ele não iria morrer. Quando isso acontecia, eles pensavam: vi o anjo de Deus, que representa o próprio Deus, eu vou morrer, porque ninguém pode ver a Deus sem morrer. Claro que é o representante do Senhor, o anjo do Senhor. Segundo a tradição mais comum, era o próprio São Miguel. Mas o Senhor diz ao coração dele, e continua essa narração, que ele está junto dele. Que ele não tenha medo, que o que Deus prometeu, Deus vai cumprir até o fim. Deus está dizendo isso para você também. O que Deus começou na sua história, Ele vai cumprir até o fim. Em Filipenses está essa palavra: aquele que começou em você uma boa obra, uma obra maravilhosa, Ele não vai deixar pela metade. Ele vai cumprir essa obra até o fim. E meus irmãos, essa palavra do Senhor quer nos alimentar, quer nos dar esperança, quer nos dar forças. E eu quero te dar um exemplo agora. São Francisco de Assis não deixava para depois as oportunidades, sempre correspondendo à graça de Deus. E se ele perdia alguma oportunidade, ele descontava. Santa Teresinha, se ela perdia uma oportunidade, ela descontava. Como assim, irmão? Uma vez Santa Teresinha recebeu Jesus na comunhão e ela achou que se distraiu, não conseguiu fazer bem feita a ação de graças. E ela disse: eu vou ficar triste, vou ficar me lamentando o dia inteiro porque eu não fui fiel ao Senhor como deveria? Não, eu vou compensar o erro que eu fiz. Eu vou ficar o dia inteiro agradecendo por ter recebido Jesus. Ela transformava uma falha dela num bem maior. Vou aproveitar melhor. São Francisco de Assis estava morrendo, diz aqui o nosso livro, e ele começou a dizer: meus irmãos, vamos começar agora a trabalhar pelo bem das almas. Vamos começar hoje, porque até agora fizemos muito pouco, ou até mesmo quase nada. São Francisco tinha feito tanto, mas ele não queria desperdiçar as graças de Deus. Vamos lutar, meus irmãos, vamos trabalhar, vamos batalhar, vamos orar, vamos clamar. São Francisco não queria jogar fora o tempo. E quando um cristão quer matar o tempo, jogar o tempo fora, perder tempo, isso é um dos maiores inimigos que te faz procrastinar. O que é? É você perder tempo, deixar para depois suas obrigações. Mas é tão sem graça essa obrigação. Nessa obrigação Deus está agindo, Deus está te abençoando. Faça unido a Jesus. O que acontece? Quando nós jogamos fora o tempo, jogamos fora as riquezas de graças que Deus nos dá. Imagina que você tenha nas suas mãos
um remédio, Deus colocou uma bênção na sua mão. Imagina, use a imaginação, que se você visitar um hospital cheio de pessoas doentes, sofrendo, com doenças graves, com lepra, com câncer terminal, com AIDS, com doenças muito terríveis, degenerativas, basta você passar a mão em cada um e todas as pessoas do hospital vão parar de sofrer e vão ficar boas. Você iria colocar esse dom em prática? Você iria visitar os hospitais? Claro que sim. Pois eu quero te dizer uma experiência. Quando eu era mais novo e cheguei aqui nesse mosteiro, e depois de amanhã vai fazer 21 anos que eu cheguei, uma oração que Deus colocou no meu coração, muito forte, é aquela oração: Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Essa oração Jesus prometeu a uma serva de Deus chamada Consolata Betrone. Jesus disse assim: cada vez que você rezar essa oração, uma pessoa vai deixar de ir para o inferno. É um simples ato de amor a Deus e um simples pedido para salvar almas. Mas Jesus diz a ela: mas é a oração que mais me agrada, me dá amor e me dá almas. O que acontece? Eu rezava o dia inteiro essa oração. O dia inteiro. E eu sabia, Santa Gertrudes teve essa visão de 1000 almas subindo, quando ela se unia à Santa Missa e rezava aquela oração que a gente reza às vezes, das almas do purgatório. Eu rezava também essa oração, e eu ficava pedindo: Senhor, antigamente me disseram, no livro estava escrito, que saíam 1000 almas do purgatório. Depois eu estudei mais e vi que saiu quando Santa Gertrudes rezou. Então, depois eu pensei: mas eu não sou santo como ela. Mas, irmãos, Padre Francisco Menezes estava aqui, não é? Um padre que foi diretor espiritual dele, um padre lá da Holanda, chamado João, né? O nome dele é holandês, mas aqui no Brasil chamavam de João. O Padre João teve o dom de receber locução interior, mensagens de Jesus, de Nossa Senhora. E esse padre, uma vez, foi rezar sobre mim. E ele não sabia nada da minha vida, não sabia da minha história, das orações que eu rezava. E assim como esse anjo falou com Gedeão, Jesus e Maria falaram comigo através do Padre João. Até rimou, não é? E o Padre João dizia assim: meu filho, as orações que você faz servem não só para as almas do purgatório, salva muitas almas, continue. Essas orações alcançam a libertação de muitas almas, e eu coloquei nas tuas mãos uma graça maior do que foram dadas a muitos santos em tempos passados, porque esses tempos são os tempos finais. Você não é obrigado a acreditar. Hoje ele já está na casa do Papai do Céu, o Padre João. Não é obrigado a acreditar, mas aquilo confirmou o que eu já dizia. Eu dizia: meus irmãos, no nosso recreio aqui no mosteiro, nós somos nada, nós somos pecadores. Mas Jesus fez promessa que cada Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas, você salva uma alma. Isso é incrível. E eu dizia: a oração de Santa Gertrudes tira milhares de almas do purgatório, né? Eu pensava que a promessa era assim, não era exatamente, mas Jesus diz a Santa Faustina: quando uma pessoa espera da minha bondade, é impossível que eu não corresponda, derramando torrentes de graças. E eu rezava com muita fé o dia inteiro essas orações. O que aconteceu? Essa profecia do Padre João se cumpriu. Eu rezava o dia e noite, tinha vezes que eu ficava a noite inteira acordado rezando: Jesus, Maria, eu vos amo, salvai alma, querendo pedir ao Senhor que salvasse os pecadores, que convertesse a todos. Gente, quando é que eu ia imaginar que hoje 2.300.000 pessoas estão rezando conosco? Quando que eu ia imaginar, dizia a irmã Maria Raquel, em alguns meses atrás, que a cada 2 dias 1 milhão de pessoas são impactadas com as orações do exército de São Miguel, os dados que são dados para ela, mas nessa quaresma de São Miguel, talvez 1 milhão por dia. É só você ver o que está acontecendo. Eu não imaginava que tudo isso ia se cumprir, mas Deus prometeu lá atrás que milhares de pessoas, através de uma simples oração, pode salvar almas. Você muitas vezes não vai ver o fruto da sua oração na mesma hora,
Mas Deus vai fazer maravilhas e vai salvar milhares através de você. Você não tem noção da grandeza do que Deus sonhou para você. E o nosso tempo é pouco. O nosso irmão Manuel Maria, alguns trechos desse livro, ele citou dos santos. Mas alguns trechos, o próprio irmão Manuel Maria escreveu. Então, dentre esses trechos, na página 125, uma parte que ele escreveu me marcou aqui. Quando nós olhamos para a eternidade, nós vemos que o nosso tempo aqui na terra é muito pouco para nós amarmos e para nós nos sacrificarmos. Olha para a eternidade. É muita alegria sem fim. O tempo que você tem aqui para salvar as almas é muito pouco. Eu quero terminar dando essa dica para você. Os santos ensinaram um dos melhores remédios para você vencer a procrastinação. E aqui no nosso livro também termina dando essa dica. Santo Antão vai dizer que o melhor remédio para você não deixar para depois as coisas, anota isso. É um santo remédio e depois diz para outras pessoas. Você vai até achar estranho. Olha aqui, dá para dar um close aqui, né? Tá difícil, tá muito pequenininho, né? Acho que não dá para ver. Essa medalha que eu tenho na minha correia de São João da Cruz, pequenininho, a irmã vai tentar mostrar. Olha aqui. Pequenininho mostra que tem junto dele uma caveira. Não sei se dá para ver, mas depois você pode printar e aumentar. Essa é uma das imagens dos santos que tem uma caveira. Santa Teresa também tinha uma caveira perto dela. Sabe o que significa essa caveira? Todos os santos antigamente e hoje os que são santos imitam o costume dos santos, meditam com frequência sobre a morte. O que é isso, irmão? São João da Cruz, ele tinha junto dele, no local dele de oração, na cela dele, uma caveira, para poder lembrar que aquele podia ser o último dia da vida dele, para se preparar para a morte. Santo Antão disse, o melhor remédio para você não procrastinar, claro que ele não usava essa palavra, para você não deixar para depois, pensa que hoje pode ser o último dia da sua vida. O que você faria? Santa Faustina fazia esse exercício com frequência. Uma vez ela imaginou, hoje à noite eu vou morrer. E ela levou tão sério essa oração que Deus deu a ela a graça dela se ver morrendo. Ela sentiu o cheiro do seu corpo se decompondo. Ela se viu sendo colocada no caixão e ela pensou que realmente ela iria morrer. Mas o que a pessoa faz quando ela pensa que vai morrer? Pede perdão de todos os seus pecados, se reconcilia com as pessoas que você não está bem, você ajeita as coisas na sua casa, não é? Tem uma mulher, não vou dizer aqui o nome dela, essa mulher estava com câncer. E por causa dessa mulher, também me ajudou na cura do câncer. Essa mulher estava com câncer e o médico disse, você não tem mais tempo de vida, talvez 1 mês ou 2 meses, não adianta fazer o tratamento. Todos os exames davam que não tinha como ela sobreviver mais. Ela chorou muito, pediu a Deus uma palavra e Deus deu a palavra do rei Ezequias, lá no livro de Isaías, se eu não estou enganado, dizendo assim, tu morrerás, essa doença te fará morrer. E ela começou a chorar muito. E ela disse, seja feita a tua vontade, Senhor. Sabe o que ela fez? Ela preparou tudo para a morte dela. Ela deixou tudo arrumado, as coisas dela que estavam bagunçadas. Preparou tudo para os filhos dela, que eram pequenos. Preparou tudo. Se preparou, se confessou. Pediu perdão pelos pecados. Se reconciliou com as pessoas que ela não estava bem. Procurou ser uma pessoa mais santa. Até que depois ela olhou para os filhos dela e disse, Senhor, eu vou morrer e deixar os meus filhos. Ela pegou a Bíblia e de novo pediu, por favor, meu Deus, me dá uma palavra, me dá mais um tempinho. E ela abriu a Bíblia, na mesma página. Só que ela continuou a ler. Deus dizia assim, tu morrerás. Aí o rei Ezequias começava a chorar e dizia, por favor, meu Deus, eu procurei fazer tua vontade, me dá mais um pouco de tempo, por favor, meu Deus. E Deus disse, tudo bem, eu te darei mais 15 anos de vida. E essa mulher viveu mais vários anos. Deus mostrou para ela um remédio, né? Um remédio
desses que não são convencionais, ela usou, ficou curada. Depois eu usei também esse remédio, né? E olha que maravilha, ela viveu mais esses anos que o Senhor deu para ela. Mas o que aconteceu? Porque ela fez um exame de consciência, pensando, são os últimos dias da minha vida. Eu quero te convidar, nesse momento, de fazer esse remédio, usar esse remédio. Qual é o seu nome? João, Pedro, Carlos, Andréia, Débora, Márcia, Lívia, Carla, Catarina, Jorge. Qual é o seu nome? Jesus está dizendo agora o seu nome. Você, Marlene, Margarete, Emanuel, Maria, Luiz Maria, Miriam de Jesus crucificado, né? Irmã Maria Rita, irmã Maria Augusta, irmã Maria Aurora. Qual é o seu nome? Você só tem 3 meses de vida. Estou falando sério. Você daqui a 3 meses, isso mesmo, irmã Maria Augusta. A senhora vai morrer daqui a 3 meses. O que a senhora vai fazer para se preparar? Vou amar muito a Jesus, foi a resposta dela. Você só tem 3 meses de vida. Não entre em desespero não, porque isso não é coisa de cristão não, viu? Não entre em desespero não, porque isso é sinal de que você não ama Jesus. Essa senhora, ia dizendo o nome dela, graças a Deus não diz. Essa senhora que abriu a palavra e Deus confirmou que o médico disse, você vai morrer. Ela aceitou, foi difícil, mas ela se preparou. Você só tem 3 meses de vida. O que você vai fazer hoje à noite ainda, antes de dormir? Mais ainda, pode ser que seja essa noite, a noite de você morrer. E isso não é uma maldição não, viu? Isso é Deus falando com você. Se prepara. Claro que eu não sei o dia que você vai morrer, mas pode ser hoje à noite. Pode ser daqui a 3 meses. Faça hoje esse exercício. Pense, pode ser daqui. Marque um dia para ser um dia que você vai morrer. Na sua imaginação, na sua meditação. Se você levar a sério e transformar isso em oração, você vai ver que o demônio da procrastinação está sendo esmagado por uma palavra de Deus que diz, e eu termino citando novamente, Eclesiástico 51, 38, cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo Deus te dará a recompensa. Já agora Ele te dá a recompensa dessa vida nova de quem não deixa para depois o que deve ser feito hoje.